Aproveita aí o seguinte, se inscreva no meu canal do YouTube, que se chama Supermercado Lucrativo, e também me siga nas redes sociais. Meu Instagram é o Gilson Lopes, tudo junto. Lá eu dou várias dicas todos os dias, tanto sobre empreendedorismo como propriamente dito sobre supermercado. E a todos os meus alunos que estão assistindo aqui, por favor, também já faça o favor de se inscrever aqui no canal, curtir e o melhor de tudo, compartilhe esse vídeo aqui com quem você achar interessante. Muito obrigado. Boa, boa. Eu sou cliente aqui praticamente desde quando iniciou esse trabalho aqui. Eu moro no conjunto desde quando o conjunto foi iniciado, mas frequentar aqui praticamente desde quando iniciado. E graças a Deus nunca deixei de estar aqui porque o atendimento aqui é muito bom. O diferencial é o seguinte, eu vejo assim que, como eu venho de supermercado também, eu já fui gerente de supermercado, Bom Preço, por exemplo. Eu vejo assim que a presença dos proprietários daqui, ela tem dado um diferencial bem relevante, porque as questões que normalmente são dirimidas dentro do ambiente de trabalho e diante dos clientes também, eles estão sempre presentes e facilita a vida do cliente e da equipe que eles têm. Muitas coisas são resolvidas através da presença deles. Isso para mim é um diferencial muito grande. Muito bem tratado aqui, graças a Deus. A equipe de funcionários daqui são uma equipe muito boa, eles tratam a gente bem, atendem bem. E isso faz com que a gente sempre esteja aqui fazendo nossas compras, deixando o dinheirinho da gente aqui com eles. O básico não, o necessário de tudo a gente encontra, de tudo ele tem aqui, entendeu? Fizeram um trabalho muito interessante, que o supermercado tem a linguagem da comunidade, né? Então, o que normalmente nós precisamos encontramos aqui. O Saber Empreender está chegando e hoje com soluções práticas para fazer o empresário enxergar melhor o seu negócio. O nosso convidado hoje é Gilson Lopes. É um jovem, é empresário e dono do supermercado Central de Alimentos. Hoje ele vai dar boas dicas para você cuidar bem do seu negócio. A palavra hoje de ordem é gestão. Vamos conferir? Empreendedor Gilson Lopes. Faça aí, Gilson, uma retrospectiva do supermercado. Vou fazer uma retrospectiva total e geral. Opa! Bom, o Central de Alimentos, ele surgiu muito antes do que essa loja. Meu pai e minha mãe, em 94, meus pais saíram de Maribondo. Eles são nativos de lá, nasceram, são criados em Maribondo. Em 94, procurando vida melhor, vieram para a capital. Meu pai sempre me conta essa história, que eles chegaram na Copa de 94 em Maceió. E eles tinham acabado de se casar e arrendaram uma padaria no Benedito Bentes II. Começaram a trabalhar, os dois sempre foram empreendedores. Minha avó, mãe da minha mãe, tem um abatedor de frango. E meu pai sempre trabalhou na feira, vendia relógio, vendia queijo, vendia leite. Então ele já tinha isso, essa veia empreendedora desde cedo. E aí eles abriram essa padaria, arrendaram na verdade, de uma irmã do meu pai. E as coisas começaram a acontecer. 95, 96, eles sempre falam isso. Eles conseguiam vender uma média de 20 mil pães por dia lá na padaria no outro Benedito Bentes. Eram das únicas padarias do bairro
Então isso foi crucial para eles conseguirem ter uma relevância muito grande. Então as coisas começaram a acontecer. Naquela época eu sempre falo, né? Você não tinha concorrência, você não precisava fazer muita coisa, então era muito mais fácil você crescer nos anos 2000, né? Do que você crescer hoje em dia. E aí eles construíram o primeiro supermercado, transformaram a padaria em um supermercado, que foi a primeira loja, foi o Central de Alimentos. E aí, quando eles construíram essa loja, que eles começaram a construção, meu pai tinha uma Kombi, ele sempre fala, vendeu a Kombi para poder comprar essa loja aqui. Então, na mesma época que ele comprou essa loja aqui, trocando em uma Kombi, que era um pedacinho de nada, a gente tem até foto disso, era um pedacinho super pequeno dessa loja. E aí tinham essa loja super pequena e tinha a padaria que estava transformando em um supermercado. Nesse meio tempo também, compraram uma loja em um bairro aqui em Maceió que se chama Novo Mundo. Então, aí, meu pai e minha mãe, super ousados, sem dinheiro nenhum, com 3 lojas, assim, em questão de pouco tempo. Eu lembro que na época que a gente abriu essa loja lá no Novo Mundo, eu tinha uns 2 anos. E eu tinha que ir todo dia, 4 horas da manhã, mamando, né? Eu lembro que eu derrubava sempre o gogó no carro. Meu pai ficava muito bravo com isso. Então, assim, a história dos meus pais começam nesse ponto, né? A gente tem sempre que começar, até chegar nessa loja, até chegar na minha história, sempre tenho que contar a história dos meus pais. E meu pai sempre, por ser muito ousado, acho que isso que eu mais puxei a ele, essa questão dessa ousadia. O que tem que fazer, eu faço, mesmo sem saber se vai dar certo ou errado. Porque a gente só cresce desse jeito. E meu pai abriu uma distribuidora de frios, por volta de 2006, mais ou menos, e quebrou. Foi a primeira quebrada violenta que tiveram. Quando você quebra uma vez, principalmente quando você tem uma estrutura muito grande, a sua dívida acaba sendo muito alta. Nesse meio tempo, eles tiveram que vender também a loja onde tudo começou. Venderam, acabaram levando um prejuízo muito grande por falta de comunicação de negociação. E quando foram pagar certas dívidas, que naquela época 300 mil reais era muito dinheiro, foi roubado esse dinheiro todo. Passou por um assalto na porta do banco e levaram todo o dinheiro. Essa foi a segunda quebrada violenta. E aí as coisas se acumulam, né? As coisas vão virando uma bola de neve. E hoje, né, acabei não me apresentando diretamente, mas puxando um pouco agora para o meu lado, né, aconteceu a história deles e agora vai entrar a minha história. Sou Gilson Júnior, né? Sou Gilson Lopes Júnior. Gilson é o meu pai. Sou nascido em 97, tenho 24 anos. E tudo se iniciou, a minha trajetória mesmo no empreendedorismo, até entrar aqui no Central em 2012. Que hoje tem quantos anos no mercado? 25 anos. 26 anos. Não, minto. 22 anos. Eu sou de 97, tenho 24, o Central é de 99. Esse Central aqui é de 99. Hoje é a instalação que a gente tem, a principal empresa nossa dentro do grupo. Está desde 99 aqui. E eu iniciei a minha trajetória em 2012, tanto dentro da loja como em outros empreendimentos, eu posso dizer assim. E sempre quebrei a cara, podemos dizer, né? E eu sempre soube e sempre vi que eu nasci para estar aqui dentro, era o que eu sempre quis, sempre batalhei para isso. Quando eu fui entrar na faculdade, minha mãe dizia, não, meu filho, você tem que ser médico, esse negócio de ser empresário não dá muito certo, não. Uma correria, comércio e tal. Não, nasci para fazer isso. E nessa mesma época, eu lembro que quando eu era pequeno, tipo ano passado, tá? Não destruindo um pouco da história. Em 2020, ano passado, comecei a fazer umas séries de reprogramação mental, meditação. E eu fui dentro dos arquivos mais profundos que eu tinha. E eu lembro que eu tive uma conversa com a minha avó, lá em Maribondo, que eu falava assim, eu ainda vou ter uma rede de supermercados. Eu ainda vou conseguir ter uma rede de supermercados e conseguir mudar a história da minha família. E quando eu consegui buscar isso, lá naquele início, toda a minha trajetória aqui nesse mercado digital, eu não parei mais. Eu acordei, de fato, para a vida. Então, iniciei em 2012 toda a minha trajetória, já vinha trabalhando aqui, sabe, né? 2012 eu tinha o quê? 15 anos, mas sempre vindo aqui. Nasci e fui criado dentro de uma loja, então sempre foi muito fácil entender como acontecia. Meu primeiro trabalho no Central foi como financeiro. Dentro dessa sala, que não era nem meu escritório ainda, era só... Ficava fazendo financeiro. Contava toda
fazia toda a tesouraria da empresa e repassava para o financeiro. Influenciado pelo papai? Influenciado pelo pai, exatamente. Foi a primeira função, ó, vai contar o dinheiro, já quero receber pronto. Foi a minha primeira função. Depois eu fui virando comprador aos poucos. Comprava uma pasta da loja, que era pasta de bazar, sandália, ração, coisas não muito... que tivesse assim eu precisasse ser muito específico para poder fazer, era mais fácil de acompanhar. Então já fui adentrando em algumas áreas da loja. Mas, como todo empreendedor, eu sempre quis fazer a diferença. Sempre quis, sempre quis. E aí surge o nosso primeiro negócio, meu primeiro negócio de fato, que foi o supermercado online. Eu montei uma estrutura online dentro do Central. Dentro da minha própria loja eu montei uma estrutura digital. Nessa época, em 2016, nós somos pioneiros como supermercado delivery de Alagoas com estrutura física. O diferencial do supermercado seria essa questão do digital? Sim. Hoje eu posso dizer que é o seguinte, quando eu iniciei lá em 2016 era tudo muito complicado. Da criação do site, a hospedagem do site, toda a integração de site e sistema era complicadíssimo. Hoje em dia, é o que eu sempre falo, o delivery, o e-commerce para supermercado é passado. Não é nem mais futuro. A pandemia acelerou esse processo do e-commerce para poder mostrar que não é nem mais ser um diferencial em supermercado ter o e-commerce, é uma obrigação. Porque lá em 2016, quando eu montei o e-commerce, era um diferencial da seguinte questão. Existe um público, sim, com certeza, que é muito ocupado, odeia fazer compras e vai comprar online e receber em casa. E o meu principal público, quando eu fazia isso, era um público mais elitizado, a 20 km de distância da minha loja. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, peraí, se o meu público da região, que eu atendo um público da região com a classe mais baixa, classe B, C e D, e eles não estão comprando digital, existem duas coisas. Ou essas pessoas ainda não têm uma familiaridade em comprar online, ou realmente essa galera gosta de comprar olhando, apalpando o produto. Só que as pessoas mais elitizadas, que não têm tempo, às vezes não está nem preocupado com o valor que elas pagam pela comodidade, era o que eu mais tinha. Eu tinha pedido só na parte da praia. Praia, todos os dias. Quanto? 50. Praia. Tem algum aqui na região? Na região? Não tem não pedido na região. Só região mais nobre. E eu falei, vamos atacar a região nobre. E aí é onde é que tá. A gente passou 2017 trabalhando muito bem. E eu tinha um grande problema, que isso não é segredo e nem problema a ser contado. Até porque a minha história, que já está aí rodando no YouTube, que eu tinha um problema muito grande com o meu pai. Porque os meus pais eles eram separados. Eles se separaram em 2014. E eu não aceitava certas coisas, não é que eu não aceitasse a separação, eu não aceitava a forma que eles conviviam. Porque os dois dependiam do mesmo negócio, era o único ganha-pão na época, e eles viviam em guerra. E eu era o centro, eu era o intermediário. E aí eu não aguentei a pressão, posso dizer assim hoje, que eu vejo assim hoje, e eu preferi sair daqui e empreender sozinho, montar as minhas próprias coisas, do que ter assumido a responsabilidade e ter feito diferente. Que foi a melhor coisa da minha vida, posso dizer, sem dúvidas, foi ter saído da loja no final de 2017. Já vinha muito bem aqui, botando muitas coisas sobre gestão, sobre toda a minha... que hoje é o meu método, né? Mas antes era só ideias. Então antes eu colocava as ideias aqui na loja, já vinha muito bem. Só que eu preferi deixar a loja. Final de 2017. Dezembro de 2017, eu fui para um Réveillon com meu primo lá na Bahia. E ele, nessa época, era dono de uma grande rede de franquias de açaí lá na Bahia. E ele falou, vamos levar para Alagoas. Eu disse, na hora, é o que eu mais quero. E aí eu iniciei a minha trajetória sozinho, longe dos pais, podemos dizer assim, em 2018. Quando eu abri meu primeiro negócio físico sozinho. Eu montei, vi toda a dificuldade que o empreendedor tem. Fiz um investimento gigantesco em um negócio, se chamava Açaí do Monstro, aqui em Maceió. Eu montei uma das principais estruturas de lanchonete de Maceió na época. Então eu fiz um negócio grande, eu já queria chegando. E aí vieram as dificuldades que todo empreendedor inicial começa.
Eu não tinha ainda, eu tinha um know-how muito grande sobre gestão, eu sabia como gerenciar o negócio, só que eu não tinha esse know-how de produção de comida. É trabalhoso, lanchonete é trabalhoso, é trabalhar até de madrugada todos os dias, fazer compra de manhã, ajustar à tarde, à noite vender, de manhã a mesma coisa. Então eu não conhecia esse lado. E as coisas não foram tão fáceis até setembro de 2018. Nessa época aí eu já estava afastado daqui e eu me sentia triste. Eu tinha tudo que eu queria na época. Meu negócio próprio, meu carro do sonho estava comigo, crescendo na vida, mas eu era um cara totalmente triste, 100%. E hoje é mais tranquilo falar sobre isso, porque até alguns meses atrás isso me abalava muito quando eu falava. Eu era um cara extremamente depressivo, 100%. E eu não entendia o porquê. Não entendia porque eu tinha tudo. Família, namorada, irmã, pai, mãe. Tinha tudo que alguém poderia ter. Minha vida era 100% perfeita, mas eu era um cara infeliz, totalmente triste. E eu só vim descobrir o que era quando a gente chegou num ponto, né, que aqui estava entrando em falência. Aí a gente já vou pular um pouco para essa história de 2020. A gente estava entrando em falência aqui na loja. Eu já tinha aberto minha segunda loja de lanchonete. E em maio de 2019, meu pai me liga falando que queria conversar comigo. E eu ainda tinha esse problema interno com ele. E nessa nossa conversa, em 2019, foi uma conversa que não foi de filho para pai, nem de pai para filho. Foi uma conversa de homem para homem. Eu botei tudo que eu queria para fora, tudo que estava preso, me aprisionando e me tornando aquele cara 100% depressivo para fora. E ele também, do mesmo jeito, jogou tudo para fora. E depois dessa nossa conversa interna, ele falou, a gente está falindo. A central aqui está em dívida, a gente está devendo todos os fornecedores. Quero voltar para sua mãe, quero minha família de novo. E estou disposto a trazer você para cá. O que é que eu preciso fazer para ter você aqui comigo? Aí eu falei, eu até venho. Só que se eu vim para cá, para assumir a loja, tem que ser do meu jeito. Minhas ideias, minhas estratégias, tudo tem que ser da forma que eu quero. E ele falou, eu não tenho mais o que fazer. Ou eu faço isso para recuperar minha família, ou eu perco tudo. Naquela época o Central tinha aberto dívida de mais de 3 milhões. Uma loja dessa, que vende muito bem, 100% endividada, por falta de gestão, falta de planejamento. Não existia nenhum processo interno dentro do negócio. Não existia sequer sistema na loja. Uma loja grande, mais de 90 funcionários, na época só no supermercado. Naquela época também meu pai tinha uma churrascaria, que eu também assumi os dois conjuntos. Só que nessa época a gente estava 100% endividado, então teve que vender tudo. Que foi mais uma lapada para mim. Do estoque nessa não tinha nada. Teve que vender tudo, pessoal. Casa, carro, apartamento. Tudo que a gente tinha como patrimônio a gente teve que vender e voltar para o negócio. Então posso dizer que a gente voltou para uma estaca, não foi nem 0. Foi -3. E aí eu já comecei a perceber o que a gente estava falando sobre Deus começar a usar você. Eu tinha tudo, não valorizava e eu perdi tudo, 100%. Jovem, 22 anos, perdeu tudo que tinha conquistado em pouco tempo, mas eu tinha o principal. Eu tinha um negócio, minha família de novo junto. Mais uma vez, a gente tinha família dentro do mesmo negócio, dentro da mesma casa. Que é a base, né? Que é a base. E aí eu caí para dentro. Assumi a loja 100%, vendi minhas lanchonetes, e como eu falei, a gente vendeu tudo, botou dentro do negócio. Em junho de 2019 eu entrei com a cabeça, eu mergulhei no Central. Plantei sistema, noite sem dormir, entendendo todos os processos. Passei 2 dias aqui em 2019, em janeiro. Primeira coisa que eu falei pra gente mudar na loja, meu pai, não quero. Eu disse, beleza, tenho minhas coisas para cuidar, tchau. Foi dessa forma. Tem quantos anos ele? Meu pai tem 49. Novo, né? Novo demais. Apesar de ser muito jovem, ter conhecido muitas coisas muito jovem, mas ele não conseguiu abrir a mente para a questão da modernização. Principalmente a modernização de gestão mesmo, da empresarial. Enquanto muitos supermercados cresceram em 2010, agora eu vou trazer dois fatos totalmente diferentes. Crescemos em 2010 em estrutura. Em 2010 foi a última reforma dessa loja, 2010 para 2011.
A gente tinha a maior estrutura do bairro. Só que esqueceu de crescer como empresa. Cresceu como estrutura, mas como empresa não cresceu. Enquanto empresas que tinham metade do tamanho, tinham 10 vezes mais tamanho como empresa do que a gente aqui. Pessoas já entrando no lucro real, que é um regime tributário mais indicado para supermercado hoje em dia. Isso como um dado de vários contadores. Sistema desde 2010 e aqui nem sequer em 2019 tinha um sistema. 9 anos depois aqui tinha parado no tempo e as outras empresas aí só crescendo, 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 crescendo. Então, como eu falei, eu assumi a loja 100% em junho, depois que eu consegui me desfazer das minhas operações, vender. Naquela época, eu não era mais aquele cara, para você ver como são as coisas. Eu falei que durante o meu ano de 2019 eu tinha tudo que eu queria e não era feliz. Em 2020 eu perdi tudo e virei um dos caras mais felizes que podia existir. Não tinha nada, não tinha dinheiro para sair com a minha namorada, para ir para o cinema, o que quer que seja. Mas eu era um dos caras mais felizes que tinha. Eu estava determinado e focado. Eu sabia onde eu ia chegar. De todas as práticas que você pode implantar no seu negócio, uma delas, quando a empresa é familiar, é se ter muito amor e respeito. Esses são fundamentais para o negócio dar certo e, sim, ser um negócio de sucesso. Tem até uma coisa muito interessante. Na porta da loja, antes a loja ela era diferente. A entrada dela era oposta do que é hoje. E a gente vendeu um apartamento, que era um apartamento meu, que ia ficar para mim, né, como herança. E aí minha mãe, tipo, chorando, não, que eu não queria vender, que é um apartamento para você quando casar e morar lá. Aí eu brinquei com ela naquele dia, mas já era uma coisa muito séria. Não se preocupe não, mãe. Já eu tô morando na praia. Nem se preocupe com isso, que sempre foi um dos meus sonhos. E hoje eu realizei. Então eu falei com ela lá, ela chorando, olhando para mim, eu falei, não se preocupe. Naquela época, como eu falei, eu não tinha dinheiro para sair para o cinema com a minha namorada, mesmo a gente tendo um patrimônio gigantesco como a loja, e nem sequer eu tinha isso. E eu falei isso para ela, trabalhei isso como alvo e conquistei isso. E é o que eu falo hoje, não só para mim, como para outras pessoas, no meu Instagram, para alunos, que o obstáculo na nossa vida é o que a gente cria aqui na cabeça quando a gente tira o olho do alvo. Se a gente estiver focado 100% no nosso alvo, que a gente quer, não dá errado. Somente se tiver um planejamento. Principalmente se tiver um planejamento. E isso aí tocou no ponto bem chave do negócio, que é o que acontece. Quando assumi a loja, como eu falei, a gente passou por um processo de implantação de sistema, que demorou ainda 2 meses. O sistema ele começou a ser instalado e pronto para uso dia 12 de julho. Eu lembro da data porque é aniversário da minha mãe. E foi o primeiro dia que a loja rodou com o sistema que eu utilizo hoje, que é o da VR Software. Então, o que é que isso mudou na minha vida? Tudo. Eu comecei a acompanhar a loja, a entender como a loja funcionava por causa do sistema. Mercadoria mais vendida, controle de estoque, controle de compra. E aí foi como eu falei, essa época foi a época que eu mais trabalhei braçalmente na minha vida. Eu passei uns 8 meses trabalhando braçalmente, 100%. Dormindo muito pouco e trabalhando muito, entendendo todos os processos da loja, como tinha que funcionar. Observei as grandes empresas, como elas trabalhavam, para eu poder adotar na minha loja. Então, da criação do processo de recebimento da mercadoria, até o processo final, que é a venda da mercadoria, a gente construiu isso passo a passo. Hoje você tem um domínio. E hoje eu tenho um domínio disso. E aí onde é que eu falo? Já entrando um pouco nessa parte. Hoje, dentro de todo o meu método criado do supermercado lucrativo, eu sou a principal prova social. Eu sou o meu principal case de sucesso. Isso que no final das contas é o que mais importa. Então, eu sendo o meu case de sucesso, e algumas pessoas foram me conhecendo, algumas pessoas mesmo, porque é o seguinte, fornecedor falava bem assim, toma vergonha na cara, paga os teus boletos aí, tu não pode não comprar que tu tá devendo. Era o que eu mais escutava isso quando eu assumi a loja, porque a gente devia a todos os fornecedores, 100%. De A a Z, todos os fornecedores a gente estava devendo. Né? E sabe o que eu fiz? Eu tomei vergonha na cara. E o resultado tá aí. A gente conseguiu
recuperar pagar toda a nossa dívida em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. A gente passou por todo esse processo muito complicado, trabalhando com pouca coisa, fazendo arroz com feijão, fazendo o básico. Entendendo sobre planejamento, estrutura comercial, estrutura de venda, montando realmente uma grande empresa, antes de ser uma grande empresa. Que é isso que eu mais ensino às pessoas. O grande supermercado é a pequena mercearia que fez tudo certo. Se o cara, quando é pequeno, se estrutura a um ponto como um grande trabalha, o cara vai se tornar um grande... Aí você fez aquela análise de SWOT, né? Sim. Identificou todas as fraquezas, analisei tudo que a gente tinha de ponto positivo e a gente chega no ponto positivo e diferencial em relação a isso. Aqui na loja a gente tem, se você observar, a gente está em uma parte mais interna do bairro, não é em uma principal, mas a gente tem uma clientela muito fiel, uma clientela muito forte, que independente se a gente tinha preço baixo ou preço caro, o pessoal estava aqui. Porque gostava do atendimento, da limpeza da loja, do mix, da quantidade de produtos que a gente tinha para oferecer, da variedade e da diversidade. E isso foi um ponto positivo que eu achei. Eu falei, opa, vou atacar esse lado. E hoje, um dos meus maiores diferenciais, eu não vou ser hipócrita e dizer que é o preço. Hoje eu não sou o barateiro da região. Até porque eu não quero ser reconhecido como barateiro. Eu quero ser reconhecido por uma loja que tem preço baixo, qualidade, diversidade, e o cara encontra tudo aqui dentro. Um dos meus maiores diferenciais hoje, comparado aos meus concorrentes, é essa variedade que eu tenho na loja, esse meu mix que é muito completo. E ataco muito forte a minha parte de perecíveis, que é um dos meus fortes e responsável por 50% do meu faturamento, em média. 50%, 52%. Açougue, padaria e hortifruti. É o meu... É assim, a minha... carro-chefe. O meu carro-chefe, podemos dizer. Apesar da loja ser 70% estruturalmente mercearia, mas o meu forte é os perecíveis. E o grande problema de você ter os perecíveis na sua loja é não saber controlar ele. Aqui a gente tinha uma falta de controle, por não ter gestão antes da minha chegada, que chegavam, por exemplo, 10 bois por semana para fazer desossa e nada era conferido. Não era conferido a entrada, o peso, não era conferido o processo de desmembramento da desossa e nem conferido o que era vendido. Aqui os funcionários nem sabiam o que era auditoria nem inventário, o famoso balanço, não sabia o que era. Então uma das coisas que eu implantei que mais trouxeram resultados para a gente acompanhar foi essa questão de fazer inventários rotativos, fazer auditoria nas categorias e controlar a entrada e saída do produto. E hoje, você está satisfeito com a localização? Gostaria de que fosse em outro local? Sim. Hoje é o seguinte, eu tenho um foco, que era para estar sendo realizado agora em 2021, que é a expansão de loja. Hoje essa loja aqui ela sempre vai ser a matriz, como eu sempre falo diretamente para o meu pai. A gente pode ter 20, 30 lojas, essa sempre vai ser a matriz. Pioneira, né? É a pioneira que vai ser a matriarca, mesmo não sendo a mais forte, o maior faturamento. Mas hoje eu já enxergo que o potencial que a gente tem como loja, como empresa, como empreendedores, a gente tem que começar a atacar locais maiores. Em 2018, ela teve um destaque aí, né? Ganhou um prêmio na área empresarial. Fala um pouco desse prêmio aí pra gente aí. Nessa época eu não estava aqui, né? 2018 eu ainda não estava na loja. Mas a forma como eu falei a você, que os clientes tinham aqui, essa clientela era muito forte. Mas já era no caso, uma semente que você já tinha plantado, né? Exatamente. A gente já tinha, como eu falei, quando eu saí daqui eu deixei algumas coisas plantadas, que eu colhi muito mais rápido quando eu assumi em 2019, porque algumas coisas já tinham sido implantadas pelo menos na cabeça das pessoas. E dentro desse prêmio que foi ganho, é um trabalho manual. A gente sofria alguns problemas internos, sim, até porque... Aí você fala bem assim, mas é muito contraditório. Uma empresa ganhar um prêmio em 2018, em pleno 2019 está decretando falência. Logo no início de 2019 decretar falência, mas aí onde é que está? Uma empresa é igual às pessoas, né? Por fora é tudo muito
bonito, Lindo, tudo maravilhoso. muito bom, mas internamente, aí você falava, mas o que era que acontecia? Se tinha prêmio é porque a loja estava rodando bem e tinha mercadoria. Nessa época se enchia de empréstimos para a empresa rodar bem. E como eu falei, né, por não querer buscar melhorar internamente e só essa questão externa, o Central tinha certas relevâncias até ter ganho o prêmio. Como eu falei, a gente tem hoje um atendimento que pode ser um diferencial, que eu não posso nem falar mais hoje como atendimento ser um diferencial, porque atendimento é obrigação de qualquer empresa. Seja supermercado, padaria, passaporte, lanchonete, oficina mecânica, qualquer. Porque era para ser uma questão de respeito, né? Nada mais é o atendimento do que o respeito com o outro, a empatia com o outro. Então, a gente tem um atendimento hoje excelente, mas eu não posso dizer a você que eu enxergo isso como um diferencial nosso, é uma obrigação que a gente tem. Hoje, uma das filosofias do Central é tratar bem o cliente, da entrada à saída. Vou falar agora sobre as pessoas que mensalmente fazem as suas compras, né? Não tem como vir ao mercado, você tem uma solução para isso também. Sim. Explica aí a questão de um aplicativo, como é que funciona? Ligação, pelo site? Hoje a gente tem nossa parte de e-commerce, posso dizer assim, bem ampla. A gente atende as pessoas pelo WhatsApp, por aplicativo, por sites. Então a gente tem 3 canais diretos com o cliente. Aí você fala qual o mais utilizado? Hoje o mais utilizado são os aplicativos, porque a modernidade está aí, todo mundo usa o celular, os aplicativos eles são exclusivos de celular, então é muito mais fácil. Aí você fala o WhatsApp, é uma boa ferramenta? Sim. Porém eu precisei profissionalizar o meu WhatsApp, por causa que a gente tinha muito problema no início da pandemia. Eram 30, 40 pessoas falando ao mesmo tempo e a gente não tinha uma organização de como atender todo mundo. Então, hoje o meu maior foco diretamente na venda do e-commerce é através dos aplicativos. WhatsApp? Não, o aplicativo no caso, iFood, sim. no mercado, eu tenho um aplicativo próprio e o da Site Mercado. Site Mercado, e o da VR, são os 4. Site Mercado, no mercado, iFood e Site Mercado, são 4 aplicativos que eu tenho. Aí você fala, por que você tem uma variedade de aplicativos? Porque eu deixo o cliente escolher da melhor forma. Ele pode escolher como ele quer. Se ele quer pelo No Mercado, que é o meu aplicativo próprio. Se ele quer pelo iFood, que pode ser mais fácil, ele pode ter cupom de desconto, eu deixo ele. Aí você fala, mas o que é que faz o cliente comprar por lá, né? Hoje é a facilidade e a comodidade. As pessoas que compram normalmente online, a estrutura do consumo de quem compra online são pessoas que não têm... eles não comparam preço, a verdade é essa. Normalmente é assim. O cara, por exemplo, o iFood, ele é 20% mais caro do que a loja. Sabe qual é o meu maior canal de venda hoje? iFood. Aí você fala, por que é mais caro? Porque eu repasso a taxa que eu pago ao iFood para o cliente. Então, o que é que a gente tem isso como base? Não só na minha loja, como em outras lojas a nível Brasil mesmo. As pessoas que compram por aplicativo normalmente são pessoas que vou gastar R$5 a mais, R$10 a mais. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Vou receber na minha casa, né? No conforto da casa, então tá tranquilo. Então, as pessoas que compram, que tem esse perfil de compra pela internet, é um perfil de consumo, de alto consumo, são pessoas que não, como eu falei, não comparam muito o preço e quer comodidade. E hoje, assim, eu tenho uma venda muito significativa pelo delivery. Meu delivery hoje ele é muito forte. Para você atender esse pessoal virtualmente, no caso você teve que criar tipo um escritório especial só para essa parte dedicada para eles? Bom, não mais. Antes, em 2016, quando a gente montou o delivery na loja, existia um escritório especial só para isso. Hoje não, hoje é tudo 100% integrado. O pedido ele é recebido na recepção da loja, na entrada. Já é entregue ao responsável que faz a separação das compras. Ele já, lá mesmo no aplicativo, ele já paga, né? Já escolhe seus produtos. Exatamente. Já cai, no caso, pronto o pedido para você só separar. Isso, o pedido ele já cai pronto, numa folha, ou já tem tudo lá. Quantidade, produto, local da entrega. 100%. Então, o que é que a gente faz? A gente tem uma equipe hoje que só faz a separação de pedidos. E tem um caixa exclusivo para passar esses pedidos. Já aconteceu algum problema na questão da entrega? Tipo, o cliente comprou e você não conseguiu
chegar em determinado lugar? Sim, o que é que acontece? Às vezes a gente tem problema, tinha mais problemas, a gente conseguiu resolver esse processo de mercadorias erradas, de não conseguir achar entrega e de produtos alegar estar faltando. Então a gente tem alguns problemas sim na parte de entrega. Como é que a gente faz hoje para poder amenizar isso? Hoje é passado por 2 processos de auditoria. Quando o produto está passando no caixa, é conferido pelo pedido, e quando o produto vai sair, é conferido novamente. No caso, corre o risco, por exemplo, o cliente vai lá, compra, está lá no site, beleza. Aí foi aprovado tudo, aí chega na hora de separar, não tem um produto. A gente liga para o cliente. Mas mesmo assim passa, aí vai estar disponível lá? Mas aí o que acontece? Aí você fala, mas por que acontece isso? Toda a nossa base de dados do sistema da minha loja, ele está integrado aos meus aplicativos. Então vamos supor, vamos dar o exemplo do iFood e tal, mais conhecido. Eu tenho na loja 20 unidades de uma água com gás. Dentro do iFood eu só libero 20% do meu estoque de loja. Então o que é que acontece? Só pode ter, se tem 20 unidades de água e é 20%, só tem 4 unidades no iFood. O que é que corre o risco? De algum cliente na loja já ter pego essas 20 unidades de água, quando a gente for separar não ter mais nenhuma água lá. Corre o risco. Aí você fala, qual o grande problema disso? O cliente que escolheu aquela água específica, ele quer aquela água. E a gente tem que resolver. Liga para o cliente para ver se ele vai querer mudar para algum outro produto. No iFood, no aplicativo em si é mais fácil. A gente identifica e manda para o cliente pelo próprio aplicativo. Ele recebe solicitação de troca de produto. Você quer trocar essa água por esse produto ou quer cancelar a água? E o cliente escolhe. Quero trocar ou quero cancelar o produto. Mas isso é um grande problema, como eu falei. Se o cliente está comprando a água X, é porque ele quer água X e não a água Y. Verdade. Aí, se o pedido já for pago, já tiver sido pago pelo próprio aplicativo, a gente tem 2 formas de fazer isso. Ou dando um cupom para o cliente, ou o próprio aplicativo vai ressarcir o cliente pelo cartão depois. Se o pedido não for pago, é mais fácil, porque se o cliente só emitiu o pedido e não foi pago ainda, só vai ser pago lá na entrega, então é mais fácil de remover. Algum cliente ele pode até cancelar o pedido pela falta do produto. Isso é complicado. Deveria ter uma forma de trocar, né? Tipo, quando tiver, tipo, substituir. A opção, tipo, não tem cristal, eu posso substituir por Isso. Não é? Tipo, o iFood ele já dá essa opção. Dá, né? Ele dá. Opção Isso, se a gente percebeu que não tem, aí a gente, dentro do nosso aplicativo, tem tipo um checklist. Você seleciona o item que não tem e ele já envia diretamente para o cliente. Cliente, você pode trocar a água cristal pela água Indaiá. Vai querer? Quero. Aí a gente já sabe que ele trocou e já seleciona esse produto. Bacana. Já tem isso. Aí o que é que pode acontecer? Como eu falei, como o estoque ele é integrado da loja ao sistema, durante a separação, algum cliente da loja pode pegar todos os produtos que a gente tem disponível. E a gente ficar sem estoque, tanto para vender na loja, como para vender nos aplicativos. Então a forma mais fácil é fazer essa troca online mesmo. Mas gera um desgaste gigante com o cliente, sem dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre os seus fornecedores? Bom, olha, hoje a gente está atingindo, graças a Deus, um padrão de compra que mais de 50% de todas as minhas compras elas vêm da indústria. Então aí é muito abrangente. Tem indústria, mesmo de Alagoas, que não passa por distribuidor local, como tem indústria do Sul, indústria de todas as regiões do Brasil. Então hoje a gente está conseguindo ter um volume de compra onde a gente está comprando especificamente de indústrias. Antes, por não ter um volume, uma barganha tão grande, eu comprava pelo fornecedor local mesmo, pelas distribuidoras. Então, o que acontece? Muita gente até me pergunta isso. Como fazer para comprar de indústria? A única forma de você comprar de indústria é ou ter uma barganha de compras grande, ou a indústria está fazendo um trabalho no pequeno varejo, que é o que vai acontecer daqui para frente. Até um spoiler para os próximos anos do varejo. As indústrias elas vão começar a entrar nas regiões. Porque o que a indústria faz? Eu produzo, vou arrumar em cada estado um distribuidor, eu vendo a minha mercadoria para o distribuidor e o distribuidor faz a distribuição para os supermercados. O futuro do varejo é que as indústrias elas comecem a atender os supermercados em cada local.
atendendo através de representantes, melhorando a logística, que é o que já acontece. Em 2020, início de 2020, antes de pandemia, para agora 2021, isso está acelerando muito. É até um pouco assim preocupante para os fornecedores locais, que vão perder uma parcela de faturamento gigante. Gigante mesmo. Mas sempre tem os prós e os contras, né? Quando você lida com a indústria, normalmente o prazo é pequeno, apesar de você ter um preço melhor, mas o prazo é pequeno, que alguns comerciantes não têm como se estocar e pagar mercadoria tão rápida. Tem esses dois lados da moeda, né? Comprar da indústria é excelente, você compra mais barato. Em compensação, você precisa comprar um volume maior e ter que pagar em um período mais curto, mais rápido. E nem todos os empresários, por falta de planejamento e organização, não conseguem fazer isso, porque acaba se endividando. Esse é os dois lados, entre comprar no distribuidor e comprar da indústria. Entendi. Vamos aproveitar, qual seria a dica nesse caso? A dica é o que eu sempre falo. Existe uma estratégia muito boa, porque imagina no meu caso, devendo a todos os fornecedores, ser um capital de giro diretamente. Eu bolei uma estratégia, um dos métodos, que eu comecei a trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Como assim, Gilson, trabalhar com o dinheiro do fornecedor? Eu comecei a entender que existe um padrão de dias de pagamento. Do fornecedor X, fornecedor Coca-Cola. Eu tenho 15 dias para pagar o boleto. O que é que eu comecei a fazer? Falei, peraí, se eu pago a mercadoria com 15 dias, então eu vou fazer uma média de compra para ela vender com 7. Por que isso? Eu vou ter 8 dias com o dinheiro do fornecedor na mão. Se eu comprei R$1.000 da Coca-Cola para pagar em 15 dias, e no 7º dia eu consegui faturar 1.200, eu tenho 8 dias com R$1.200 na mão para poder comprar outra mercadoria, reinvestir e pagar o boleto. Então eu comecei a adotar esse padrão. Então esse padrão de fazer o capital de giro é super interessante e é uma dica aí. Tem pessoas que querem comprar da indústria por puro ego. Eu compro direto da indústria. Eu compro um container de arroz por puro ego. Mas o que adianta você estar comprando diretamente da indústria e sangrar o seu financeiro? Me coloquei agora no lugar do seu pai, por exemplo. E era uma das perguntas que eu ia fazer, e você agora está respondendo. Tipo, você está... Faz uns videozinhos para eu postar depois, por favor. Depois eu pego com você. No escuro, seu pai agora está no escuro, sem entender, entendeu? Prestes a falir. E agora? Qual a solução? Qual a saída? Porque quando você está no meio... É como se você estivesse naufragando, entendeu? Em alto mar. Você não sabe qual a solução, para onde correr. Então, às vezes, você tem que parar e só observar. No meu caso, essa observação foi você. Ele deixou na sua mão. E às vezes a gente precisa dessa mão amiga para a gente poder, né, levantar, para a gente se reerguer. Porque tudo na vida é oportunidade. Se a gente não tem oportunidade, e foi essa oportunidade que seu pai deu para você, para que você possa se reinventar dentro daquilo que você também já conhecia. E uma vez você identificando os pontos fracos, né, e os pontos fortes, aí você levantou, não é verdade? Sim. Então essa foi uma dica boa aí, né? Essa questão dos boletos, para você, uma saída, né? Para você se reinventar e conseguir pagar os boletos e comprar mais. Isso aí em outras áreas também, não é verdade? Isso aí você pode adotar todo qualquer outro negócio. Todos os fornecedores. Exato. Não é verdade? Essa aí, no caso, foi a sacada principal para você levantar. Tem uma luz, né? É aquela coisa, né? Sabe qual é o grande problema das pessoas? Não enxergar a culpa e não querer assumir. Aí você falou lá, vamos supor, você está prestes a naufragar, o que é que você faz? Você se esconde. E antes o meu pai tinha medo de fazer o cálculo de uma pilha de boletos, que era desse tamanho assim na sala dele. Ele tinha uma pilha de boletos. Eu falei, a gente tem que somar. Não, porque se somar, a gente precisa assumir o erro, entender o que aconteceu e observar o que a gente vai fazer daqui para frente. Então a principal coisa que a gente precisou fazer, antes de tudo, antes de ter vendido tudo e jogado o negócio... Identificar o problema. Identificar o problema. Vamos somar, vamos entender o que é que está acontecendo. Ó, temos aqui só de boleto vencido R$2 milhões. Só de boleto vencido.
O cara fala, mas bicho, dever 2 milhões é muito dinheiro. Mas eu falo para você, uma empresa como essa paga todos os dias em boleto 100 a 200 mil. Então você 200 mil por dia de boleto. Então se você passa 10, 15 dias sem pagar boleto, você entra em uma dívida milionária. Tudo muito rápido. Eu fiquei curioso. E a questão da situação dos funcionários, como ficou? Isso é uma boa. Você acredita que eu era só o Juninho, né? Juninho e tal, não sei o quê, todo mundo era aquela amizade. Quando eu voltei com a maturidade de ter tido outros negócios e voltei para não ser mais o filho do dono, diretamente. E sim para ser o cara que ia assumir, ser realmente o chefe, o dono. Então não é que minha postura mudou, nunca mudou na verdade. Eu continuo sendo o mesmo cara, legal, gente boa, só que quando é para trabalhar a postura muda. Então todos os funcionários me odiaram, 100%. Dos mais amigos que eram, todos me odiaram. Aí você fala, mas por que odiaram? Já que eles... Então eles não queriam o crescimento da empresa. Não, na verdade eles queriam. Só que eu comecei a fazer eles trabalharem de verdade. Então quando eu cheguei aqui, todo mundo me odiou. Porque eu comecei, não, a partir de agora o recebimento da mercadoria vai ter que seguir o processo assim. O comprador faz a compra, joga no sistema, a nota fiscal chega, a nota fiscal ela é auditada pelo pedido de compra, para ver se exatamente o que o comprador comprou é o que chegou, quantidade, preço e prazo de boleto. Depois disso vai ser emitida uma guia cega onde o funcionário, o meu conferente, vai ter que conferir, sem saber o que tem na nota fiscal, que a guia cega nada mais é do que um espelho da nota fiscal, que antes era recebido pela nota fiscal por ser mais fácil, né? Entendi. Mas é o errado. Então, em um único processo de entrada, eu mudei na estrutura de uns 3 setores. Não, porque isso daí dá muito trabalho, isso daí não vai dar certo. Mais uma vez, e aqui a gente tem um grande problema. Todos os funcionários chegavam para o meu pai e falavam, não, que isso daí é muito trabalho, isso não vai dar certo não. Tinha fornecedor que chegava bem e falava bem assim pro meu pai, tu é doido, Gilson? Dá uma loja para um menino desse tomar conta. As mesmas pessoas que falavam assim, toma vergonha na tua cara, era o mesmo cara que falava pro meu pai, tu é doido dar uma loja desse tamanho aí pro teu filho, tu é doido. Aí eu falei, né? Sabe o que eu fiz, né? Tomei vergonha na cara. E isso era o meu combustível diário. E hoje já viu que é diferente, né? Exatamente. Aproveitou todas as dicas hoje do programa? O Saber Empreender na próxima semana vai continuar com essa história surpreendente, porque para falar de empreendedorismo você só vai encontrar aqui no canal DC Filme. A próxima semana nós vamos continuar trazendo soluções práticas para você implantar aí no seu negócio com ele, Gilson Lopes.